Shabbat Shalom. Pessoal online também. Queria agradecer também ao Rabino pelo convite, a honra de fazer essa drachá com vocês. Hoje a gente vai estar estudando o Parashat Noah. Torá é um texto assim muito especial, né? Ele é texto compacto, tem muita coisa, né? Então essas parashot que a gente já viu até agora, acontece muita coisa. E ele é também, de certa maneira, bem econômico. Muita coisa acontece num trecho bastante curto. E para a gente entender mesmo, a gente precisa descompactar, né? Desempacotar o conteúdo, porque ele faz muitas referências a outros trechos, faz usos de palavras de uma maneira que a gente consegue inferir uma variedade de significados. Então, ele tem uma riqueza muito grande. Então, vou fazer um exercício com vocês aqui, né? Não só de tentar desempacotar um pouquinho o que está dito na Parashá, como também, que é o que, assim, para mim, é mais interessante, o que a gente pode tirar dessa Parashá para hoje, para os nossos dias, como que a gente vai orientar a nossa vida, o nosso comportamento. Quando o computador de vocês ou o celular trava, o que vocês fazem? Reboot, Ctrl Alt Del, né? Deus fez isso. Deus olhou lá para o mundo e falou: travou. O povo não tá funcionando do jeito que era para ser, né? Depravação, falta de princípios morais, sim, o mundo não estava bem. Falou assim: vou dar um reboot. Então, o que ele faz? Quando a gente dá o reboot, você espera que, quando voltar, o sistema volte, né? Tem que ter alguma coisa lá para voltar. Então, ele escolhe um indivíduo para servir de boot depois, né? Ele olha e vê um que era, ele diz que era Noé, que era um justo entre os seus pares, né? E tem uma visão de muita da tradição, dizer que Noé era, digamos assim, o menos ruim, né? Se ele tivesse sido comparado com Abraão e com outros, ele não teria destaque algum. Mas vamos parar para pensar, se você está num mundo em que todo mundo é ruim, você conseguir manter a sua integridade, e a gente sabe o que é isso no dia de hoje, né? Não é fácil, é uma pressão enorme. Isso já é um mérito, apesar de, para muitos, não ser brilhante. Muito bem, aí Deus, então, pede a Noé que construa a arca, coloque lá todos os animais, etc., que vão servir como o núcleo para a recriação do mundo. E, de fato, se a gente olhar para a narrativa como é que se diz? Da inundação, né? Do dilúvio e da inundação, né? A gente vê que existe um paralelo, inclusive textual, com a criação do mundo. Então, a gente vê o dilúvio e depois a volta como um segundo mundo, a recriação do mundo. Só que um mundo já um pouco diferente, porque o mundo original era um mundo de Deus no qual o homem estava lá. E não funcionou. Então, Deus resolve recriar o mundo, mas agora para o homem, né? E, justamente, o que faltou lá no começo era alguns princípios morais, alguns princípios que orientassem o homem para conseguir criar uma sociedade que fosse
digamos, saudável, que permitisse aos indivíduos crescerem, né? E aí ele dá 7 mandamentos, né, que são os mandamentos de Noé, que são considerados mandamentos, o Rambam, por exemplo, coloca como os mandamentos pré-civilizatórios, digamos assim, que deu a base mínima para uma civilização. É a proibição da idolatria, da blasfêmia, assassinato, roubo, imoralidade sexual, crueldade contra os animais e justiça. Se a gente parar para pensar, assim, não são tão óbvios. Para nós isso pode ser óbvio, mas se você pegar e botar um grupo de pessoas assim, não é tão óbvio por que esses princípios deveriam, de fato, acontecer. Não são imanentes. Precisa de um bootstrap, né, de um ponto de partida a partir do qual as pessoas desenvolvam. E, de fato, depois que você começa a ver isso, a gente vê que são princípios que, no fundo, garantem que uma sociedade, que as pessoas consigam conviver de uma maneira minimamente harmoniosa. Voltando aqui para o Noé, para o Noah, apesar dessa visão negativa, ele tinha uma característica assim interessante. Ele era um inovador no tempo dele. Por exemplo, quando o homem sai do Jardim do Éden, Gan Éden, ele é condenado a cultivar a terra, extrair da terra o seu sustento à custa de muito suor, de sacrifício. E o Noah foi um inventor do arado, por exemplo, que foi, antes do dilúvio, uma maneira que facilitou o sustento das pessoas. Ele levou uma muda de uma vinha. Depois do dilúvio, quando as águas baixaram e tal, ele plantou uma vinha, né, fez vinho, e aí ele degringolou, né, virou um alcoólatra, violentado, e a vida dele meio que se desfez. O que não é de surpreender, né? Quer dizer, pensam vocês, todo o seu mundo se desfez. Tudo que você conhecia, né, todos os seus conhecimentos, amigos, todas as suas referências, acabou, você está começando do zero. E cabe a você ser a matriz para esse mundo que vem. É muita responsabilidade. Ele não segurou a onda, basicamente. Mas, notem que ele teve a visão de levar a muda de vinha. No trecho da Paraxá, só fala que ele plantou uma vinha e se embebedou. Mas a gente sabe que isso não é assim, né? Você planta a vinha, leva algum tempo, 3 a 4 anos para amadurecer, depois outros tantos para fazer vinho, né? Então, isso denota que ele já tinha uma visão, até quando ele levou as mudas, uma visão de longo prazo, de sustentação. Ele não era um cara assim, completamente sem noção, né? Apesar dos defeitos, etc. Muito bem. E aí, então, Deus dá aqueles princípios, né? Os 7 mandamentos, de novo, né? E nós somos informados que os povos foram distribuídos pela terra, cada qual no seu território com a sua língua, né? Aí tem uma espécie de corte, né? Outro ponto que, sim, essa distribuição do povo na terra já era um mandamento que Deus já tinha dado desde do Gênesis, né? Que era a missão do ser humano se multiplicar e ocupar a terra. E aí a gente é informado que, de alguma forma, o povo, né, não está muito claro exatamente quem,
eles encontram um lugar que é na terra de Shinar, que é a Babilônia, né? E eles se estabelecem lá. Então, aqui a gente entra num trecho que é interessante, porque ele faz um jogo de palavras com Shem, Sham e Shamayim. Shem é nome também do antecessor deles, filho de Noé. Sham, o lugar, e Shamayim, os céus, né? Shamayim. E também a gente é informado que o povo resolve tomar nas próprias mãos o controle do seu destino, da sua criação. Até então, a tecnologia de construção era usando pedras e argamassa. E eles resolvem, então, fazer uma cidade com uma torre, usando tijolos e betume, que são materiais, que é uma tecnologia de criação humana, né? E aí o trecho... Peraí. Então, já no trecho que diz que eles acharam, né, Vimtseu Biká, Aretz Shinar, encontraram... Biká diz que é um vale na área de Shinar, nessa terra, Babilônia, Vechavo Sham, naquele lugar, né? Outra coisa interessante, que é dito que, naquela época, Vai kol haaretz, safat echad, udvarim echad. Uma língua e um pensamento. Não entendemos como chegou nisso, mas tem um contraste com o que a gente tinha ouvido há pouco, né, de que o povo tinha se espalhado no mundo, cada um com a sua língua. De alguma forma, eles se tornaram um povo com uma língua e um pensamento, né? E aí eles dizem, vamos fazer uma cidade e uma torre que vai chegar aos céus. Vou ler em hebraico, porque aqui a gente vê essa brincadeira de Shem, Shamayim, né? Vayomru Abba Nivne Lanu Ir Migdal Verosho Bashamayim, né? Tem Shem aí, né? Venascer Lanu Shem Pem Nafsu Alpnei Kol Haaretz. Vamos construir essa torre que vai aos céus, sob pena de que nosso nome vai se esvaziar, vai se esvair na terra, que eles querem, então, fazer um nome para si próprios, né? Então, aqui a gente já vê uma iniciativa de certa maneira, usurpação do divino. Da mesma forma como Adão e Eva fizeram quando comeram da árvore do bem e do mal. Que, inclusive, lá está dito, Veitem que Elohim, quer dizer, ao comer vocês se tornariam como divinos. E aqui também, com essa ideia de ir, né, uma torre que vai aos céus, e que nós vamos fazer um nome para nós, né, num lugar só, quer dizer, quem decide somos nós, né? E aí, agora, uma ironia interessante, né? A gente pensa na Torá como um texto assim, muito formal, seco, mas tem humor também, né? Porque está dito assim, Vaered Adonai Lirot et aira ve'et amigdal asher banu bnehem ha'adam. Vayered, quer dizer Vayered? Deus desceu
desceu da onde? Bom, os caras não construíram uma torre lá para os céus? Né? Mas aí diz, Deus olhou lá para baixo, os caras achavam que estava indo alto, mas Deus ainda olhou para baixo para ir lá ver o que era. Ele estava muito mais alto do que o homem podia pensar. Né? E aí Deus fala assim, não vai funcionar. Né? Essa invasão do espaço divino não vai funcionar. E o que ele faz? Ele diz para os anjos assim, Ava Neredá Venavla Sham Sfatam Asher Lo Ishmeu Ish Sfat Reu. Ou seja, vou lá embaixo, vou confundir a língua deles, de forma que eles não vão escutar Ishmeu, Shem, Sham, Ishmeu, a língua deles. E aí eles não conseguem realizar o objetivo. Né? Não só isso, que Deus também distribui eles pela terra. Vai Fatz Adonai Otam Misham, de lá, Alpnei Kol Haaretz Verdlu Livnot Hair. E espalharam por todo o mundo. E aí vem a ironia, né? Que eles assim. E por isso Deus chamou Alken Kará Shma, seu nome, Babel, que quer dizer confusão. Kisham, pois lá, Balal Adonai, ele confundiu, Sfat, Kol Haaretz, o Misham, Efitsem Adonai, El Pnei Haaretz. E de lá ele os espalhou para toda a terra. Né? Então, aqui a gente vê que, na visão divina, sempre foi uma visão caracterizada por diversidade. Né? Então, aqui houve uma inversão de valores, uma tentativa de pensamento único que é contrária à filosofia judaica. Né? E aí, a Paraxá continua, depois disso, quer dizer, eles são dispersos no mundo, e a Paraxá continua com Ve'eletolot Hashem. Shem, agora, o filho de Noé, como que dizendo, vocês querem o nome? Eu vou mostrar para vocês o que é o nome. Eu é que vou dar o nome. E aí tem a linguagem que vai até Abraão, e depois, lá na frente com Abraão, ele fala, eu vou engrandecer o seu nome. Quer dizer, aqui no sentido de dizer, não é o homem que faz o seu nome, e sim Deus, ou o homem no pacto com Deus. Então, o que a gente pode aprender disso? Né? O que a gente vê disso? Qual seria, assim, agora vou fazer uma especulação. O que seria a Torre de Babel hoje em dia? IA. Eu diria que não é bem a IA, mas são as redes sociais. Esse ambiente centralizado que segue um modelo único, que produz distorções. A IA entra como uma ferramenta que agrava, que pode agravar, né? Que é baseada, os tijolos das redes sociais hoje, quais são os princípios, né, que move? É a economia da atenção, a economia, né, a Shoshana Zuboff fala a surveillance capitalism, capitalismo da vigilância, né,
da atenção, captura da atenção. E como é que a gente captura a atenção? Quais são os valores que são privilegiados nesse processo? Oi? Está comprovado que os valores que realmente estimulam são aqueles negativos. Violência, ódio, né? Tem a questão da anonimidade, as pessoas, sendo anônimas, falam coisas que jamais falariam presencialmente, né? E aquele princípio do falem mal, mas falem de mim, então, estimula, né? E aí o que acontece? Surge esse fenômeno do pensamento único. Não na rede social toda, mas nas bolhas. Né? Formam-se bolhas, dentro delas tem um pensamento, não tem espaço para o outro. Né? Oi? Sim, então, o algoritmo, do jeito que ele é feito hoje, porque ele é feito da forma que o que interessa é a atenção, vamos puxar pelas coisas que chamam a atenção, que em geral são as negativas, nós temos os nossos vieses cognitivos, né? Então, o viés de confirmação, eu vou querer ouvir aqueles que confirmam aquilo que eu já sinto, eu não gosto de ouvir aquilo que contradiz, todo mundo pensa como eu, porque você vê um grupo de pessoas, todo mundo pensa igual, você acha que o mundo todo pensa igual a você, né? Quando não é verdade. Então, eu diria que nós estamos, talvez, na beira de uma nova Babel. Tá? E aí fica a pergunta, o que a gente faz? Para onde que a gente vai? Não vou dar resposta aqui. Eu não tenho, se tivesse, eu estava milionário. Né? Mas eu acho que a gente tem um caminho que é um caminho acidentado, cheio de armadilhas, né? Mas que nos é apontado. Que a gente tem isso, está na Torá, está na nossa tradição. Né? Que é bonita, interessante. Outro dia eu vi um comentário assim, com uma Torá, que assim, ela pinta um retrato do ser humano, mas não é igual aqueles retratos bonitinhos que a pessoa sabe. É um retrato, né, com todas as verrugas, com todas as cicatrizes, etc. O ser humano, como entendimento da natureza humana. Então, a gente tem aí um guia que eu espero que a gente encontre a luz para contrapor, né, para propor não só os mecanismos computacionais, a IA, etc., que nos ajudem a evitar cair nessa armadilha, né? Que a gente tenha, talvez, uma luz no fim do túnel, uma esperança, que a gente possa vir a ter uma sociedade na qual as pessoas possam florescer, realizar o seu potencial. Deus que der. Shabbat Shalom. Obrigado, Daniel. Mais a 40, Aleino. Aleinu leshabea Adonako Aten Gedolah Leoser Bereishi Shelo Asanu Imgoyei Arasot Elo Samanu Imishpechot Adam